ou vai lá falar com o filho também. Casos de droga, eu trato da seguinte maneira, gente. Se é um problema de droga ocasional, raramente a pessoa se envolve com droga, às vezes num gabinete a gente resolve, né? A gente percebe que é uma coisa espiritual, de alma, tal. Se é uma coisa crônica, uma dependência química, a nossa recomendação para o pastoral e até a dica para vocês que querem ser conselheiros, indiquem um centro de recuperação especializado, que é a maioria dos casos, tá, gente? A maioria dos casos, problema com droga é crônico. E às vezes os pais querem jogar a responsabilidade nos conselheiros, nos pastores, nos obreiros. Se vira aí, cuida do meu filho que eu não aguento mais, pastor. Já ouvi isso milhares de vezes. Eu falo, irmão, olha, a igreja não tem condição de lidar com o seu filho nessa condição. Seu filho está dependente, químico, né? Ele está num vício exagerado. O que a gente recomenda é um centro de recuperação, porque ali vai ter psicólogos, vai ter um monitor que vai ensinar a parte espiritual, vai ter outras pessoas que estão naquela condição, é um ambiente fechado, longe das amizades, das pessoas e tal, é um ambiente propício onde ele vai ficar durante 7, 8 meses, separado para ser restaurado ali naquele lugar. Eu, você, nós, a igreja, nós não temos isso. Poucas igrejas têm centro de recuperação, e é tremendo quando isso acontece, né? Que podem encaminhar os drogados para aquela situação, tá? Então não tente ser o salvador do mundo, gente. Às vezes você vai ter que encaminhar para alguém que é mais habilitado, em um ambiente que é melhor do que o seu gabinete, a sua sala, aquele lugar que você está atendendo a pessoa, que é uma área que você não vai dar conta. Você vai ter que transferir para alguém que tenha condição, tá bom? Amém? Eu já tentei fazer isso na minha história pastoral. Algumas vezes deu certo, outras vezes eu me lasquei. Então eu aprendi. Me lasquei mesmo, ao ponto de levar um drogado para dentro da minha casa, tentar cuidar dele, ajudar ele e tal. E aí chegar num ponto onde na época a gente vivia uma situação extremamente simples, simplória, sem alimentação direito, né? Lá em Belém, uma condição bem difícil. O cara acabou com alimentação que era para durar um mês para minha família. O cara acabou em 3 dias. Vocês sabem que uma pessoa que é envolvida com maconha come 7, 8 vezes por dia. O cara acabou com o meu rancho que era para durar um mês em 3 dias. Aí eu tive que ir com a família e pedir. Eu tive que pedir assistência para a família, porque não tinha nem dinheiro para comprar o rancho para aguentar até o final do mês. Então, assim, não recomendo, tá, gente? São experiências que não recomendo. Como também uma vez ou outra, que eram situações não tão crônicas, não tão complexas, que a gente conseguiu ajudar a nível de gabinete, orientando, levando as pessoas ao reino de Deus, envolvendo elas nas atividades da igreja e tal. A pessoa conseguiu se libertar e graças a Deus hoje está super bem. Tá bom? Então cada caso é um caso. Situações crônicas, levem para um centro de recuperação. Todo mundo está entendendo? Vai, fala. Aqui. Cadê? Aqui. Fala. O senhor está falando de problema hormonal, né? Certo. O senhor fala sobre a homossexualidade, mais hormonal ou mais espiritual? Ou os dois, ou cada caso é um caso? É multifatorial, tá? Homossexualismo não é um fator, é multifatorial. Pode ser que seja hormonal, que é o menor dos casos. Geralmente o que a maioria dos casos é abuso na infância ou adolescência. Outro caso é uma deformidade na educação, teve uma educação equivocada por parte da mãe ou avó, geralmente. Falta da figura paterna dentro de casa. Às vezes a pessoa se tornou homossexual porque foi aliciada por uma outra pessoa. Então, assim, são vários fatores que levam à homossexualidade. Inclusive, em alguns casos, interferência, infiltração maligna, demoníaca. Tá? Por exemplo, pessoas que se envolvem com macumbaria, umbanda e coisas pesadas, às vezes entra um demônio de promiscuidade que leva a pessoa ao homossexualismo. É um dos fatores, não é o principal, e às vezes acontece isso. Tá? Então, é multifatorial, cada caso é um caso, precisa ser analisado pessoalmente. O pai tem uma importância tão grande nessa área, né? Fundamental. Tanto da Tá? menina quanto do menino.
Isso, a mãe, ela transfere a carga emocional, afetiva, sentimental, relacional para a criança. O pai é aquele que gera a identidade sexual e de segurança na criança. Então é muito importante a figura paterna, porque é a pessoa com pequenas coisinhas que você faz. Aê, filhão, tal, quem é o macho, tal, vamos lá, não sei o quê, vamos mijar aí, tal. Essas coisinhas, essas brincadeiras vão reafirmando a identidade do menino e tal. No caso da menina, ai, minha princesinha linda, não sei o quê, boneca do papai e tal, papapá. Essas frasezinhas que você vai soltando ao longo da criação, da afetividade com os seus filhos, vão estabilizando, né? Confirmando dentro da alma da criança a sua identidade sexual. Quem é a princesa do papai, a bonequinha, linda, meu Deus, e tal, papapá. Então, você vai reafirmando através de pequenas atitudes maduras, espirituais, né? A identidade da criança. Tanto a mãe é importante quanto o pai. Quando não tem a figura masculina, a mãe também pode exercer isso, tá? Também é possível. Ela gerar essa identidade masculina, feminina na filha. O problema que geralmente causa a homossexualidade é quando existe uma inversão de papéis, né? No sentido que o pai e a mãe quiseram que a filha fosse um homem, e aí tratam a filha como se fosse um homem. Entendeu? Que lá vai gerar uma deformação na identidade sexual da menina. Ou então, nasceu um menino e queria que fosse uma menina, e trata o menino todo coitadinho, não me toca e tal, papapá, todo cheio de frescura. É uma deformidade, é uma família disfuncional que gera uma criança, através da educação equivocada, né? Uma criança com tendências no mínimo, o que a Bíblia também chama de os efeminados, né? Efeminados, ou masculinizados, no caso das mulheres, que podem vir, não que se tornem, tá? Mas podem vir a se tornar lésbicas ou homossexuais. Mas como eu falei, o homossexualismo é multifatorial, tá? Fala comigo, o homossexualismo é multifatorial. Não posso pegar e botar numa caixinha e dizer é isso, não. Só é isso, não. É multifatorial. Tem vários fatores que podem gerar pessoas, podem levar as pessoas a tomarem decisões, escolhas, entender. Sempre lembrando, gente, que dentro do cristianismo a gente entende que o homossexualismo não é genético, não nasceu assim, é uma escolha moral, tá bom? É uma decisão moral. Como também a bissexualidade, né? A pessoa que pega os dois, homem e mulher. Isso é muito comum nos dias de hoje, gente. Vocês não fazem ideia como isso é comum. Pastor, está muito comum. Pode ser uma consequência daquela questão das 4 gerações também, não? Pode ser que seja também influências de maldições hereditárias, tá? Sim, eu já atendi vários casos que eram. Porque os pais se envolveram com bruxaria, com uma série de coisas, tal, com adultérios ocultos e coisas assim, que levaram os filhos a sofrerem perseguições e infiltrações demoníacas, que levaram a anomalias comportamentais. Pastor, mas quando tem o arrependimento, isso quebra. Exatamente, a influência é quebrada, geracional, tá? Quando existe arrependimento por parte dos pais, a influência é quebrada, e também por parte dos filhos. O filho tem que andar na linha, senão o mal se propaga. Sempre lembrando, gente, que o mal só se propaga com causa. Sem causa, a maldição não se propaga. Amém? E qual é a causa da propagação de uma maldição? A quebra da lei de Deus. A desobediência. Entenderam? É aquela palavra que eu ministrei aquela vez sobre a maldição na Bíblia. Lembre-se, né? O fator determinante é o arrependimento, que é o que tu estava falando, e a obediência ou a desobediência, a quebra ou o retorno à lei de Deus. Ok? A quebra, maldição. O retorno da bênção, do favor de Deus, da glória de Deus, da presença do Senhor. Pastor, Fala. e no caso de um divórcio, o pai segue a vida na promiscuidade
e a mãe não. Certo. E essas crianças, como que ela fica? Aí a oração protetora da mãe, a cobertura maternal, através da oração, do bom exemplo, da vida cristã, ela geralmente, tá? Isso eu estou dizendo em quase todos os casos, protege as crianças dessas interferências malignas. A oração tem o poder de formar uma espécie de proteção, de redoma espiritual sobre a vida da criança. O problema é quando não existe de nenhum dos lados. Aí a criança fica suscetível e vulnerável às interferências malignas. Entendeu? Então a oração de um pai e de uma mãe, gente, isso é algo poderosíssimo. Porque você tem autoridade sacerdotal na tua casa. Você perdeu o sacerdote, mas você se tornou sacerdote quando o homem foi omisso ou abandonou o lar. Então você assumiu aquela autoridade que era dele, que já é sua como mãe, gente. Já é tremendo, né? A mãe tem uma autoridade também sobre os filhos, sem dúvida. Igual a viúva, né? Exatamente, igual a viúva. A viúva não fica vulnerável. A autoridade, quando o marido morre, a autoridade do marido passa a ser dobrada sobre ela. É a mesma coisa, muito bem colocado. Se torna uma porção dobrada de autoridade. Porém, lembrando que essa vida, você está conectada com a fonte da autoridade. Quem é a fonte da autoridade? Deus, Jesus de Nazaré. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ok? Todo mundo está entendendo, gente? Porém, esse pai continua pai, né? Ele vai ser pai Claro, das crianças exatamente. pro resto da vida. Exatamente. A mãe mais, né, atenta, e esse pai, vamos supor, menos atento, despreparado, não tem como tirar. Foi gerado ali. Sim, exatamente. Muito Então, bem colocado. Ser pai é uma coisa, estar casado é outra. Ele vai. Casamento pode fracassar, mas ser pai é uma condição espiritual, social e moral. Tá? São duas coisas diferentes. Claro que o ideal é unir essas duas coisas dentro de uma família. Mas às vezes nem sempre é possível, ainda mais na sociedade que a gente vive. Você tem que pregar isso lá na beira. É muito comum. Ixi, eu prego direto. Esses dias eu preguei sobre esses assuntos todos, tá? E como é que tem que ser suprido isso, gente? Por exemplo, a carência da figura paterna de um homem dentro de um lar onde o marido foi embora, coisa assim, ou morreu, a mulher ficou viúva, através de um familiar mais próximo ou dos outros homens da igreja. Isso é muito importante. Uma vez eu vi isso lá no México. Eu chorei quando eu escutei isso. Eu achei lindo, achei que veio do céu. Um professor nosso falando, ele disse o seguinte: quando o filho de uma mulher divorciada, viúvo, está dentro da igreja, você percebe nele aquela carência de uma figura paterna, uma figura masculina. Você, homem da igreja, homem de Deus, sacerdote do Deus ao vivo, você pode se colocar na brecha como intercessor daquela vida, trazer para perto aquela pessoa e aquela criança receber uma outra referência, um outro modelo de autoridade, uma outra figura masculina que pode ser o parente mais próximo, que seja crente, que tenha moralidade, que seja um exemplo para aquela criança, ou um membro do corpo de Cristo, um pastor, né, ou um irmão maduro da igreja. Nós mesmos, pastores, principalmente a gente que cuida de jovens, adolescentes, a gente vira um modelo da moçada. Tem um menino que eu discipulo, ganhei para Jesus, né? Ele sempre fala para mim: olha, pode falar mal do meu pai, natural, mas do meu pastor não. Porque qual é a referência que ele tem de pai? Não é o pai dele, sou eu. Olha a responsabilidade que eu carrego. E eu levo essa pessoa às vezes até nas minhas férias. Levo junto, é um amigo, ao mesmo tempo é um filho espiritual, é uma pessoa tremenda, que eu amo muito, como se fosse um filho. Tanto é que toda semana a gente se liga, a gente se fala, mesmo quando ele viaja, vai para longe, a gente se fala. Então a gente cria aquele laço paternal, mesmo eu não sendo o pai natural dele, ele me considera mais do que o pai natural dele. Então isso é uma coisa que às vezes no espírito pode existir, tá? Isso é muito comum. Eu tenho na família um sobrinho que ele adotou um tio. Sim, o avô é muito comum. Um tio, porque o pai era meio ausentão, então ele adotou um tio. Isso. A igreja tem que suprir, gente, essas áreas de deficiência. Pode ser um tio, pode ser um irmão mais velho, pode ser alguém que o teu filho se identifique, ame,
tenha, né, olhe como uma referência, incentiva a estar junto com ele, né? Esses dias mesmo eu peguei, saí com meus 2 filhos e chamei outros 2 amiguinhos deles. Um dos meninos não tem pai, nem sabe quem é o pai dele. Aquele menino ficou numa alegria quando saiu com a gente, você não imagina. A gente via a emoção, o coração daquela criança, ele está junto ali com a gente. Eu tratei com amor, com carinho, fui buscar na casa dele, trouxe para perto, fomos comer uma pizza. Nossa, a alegria daquele menino foi tremenda. Entendeu? Então a gente tem que, dentro do possível, né, dentro de uma afinidade, de uma afeição, criar esse laço com as nossas crianças. Porque, gente, vai ter muita criança assim. Você, como mulher, também pode criar esse laço maternal. Gente, é tão importante quanto ser uma mãe espiritual daquela criança, ser um pai espiritual daquela criança, emocional, afetiva, né? Eu acho lindo quando a pessoa faz isso. Isso aí, na verdade, é a revelação do coração de Deus, porque o coração de Deus é um coração paternal, é um coração maternal, é um coração lindo. Lindo, é um coração adotivo que adota. Nós somos filhos adotados. Nós não somos filhos naturais de Deus Pai. O único filho natural de Deus Pai é Jesus. Nós somos filhos adotivos, por adoção, por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Então, quando a igreja entende isso, esse fator paternidade, maternidade, espiritual, gente, é uma coisa linda, 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 linda. A irmã Elizabeth, ela exerce comigo, como uma segunda mãe. Ela sempre que ela me vê, ela pergunta para mim: tio, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a tua esposa? Como é que estão as crianças? Minha mãe está lá em Santa Catarina. Então existe essa preocupação maternal, entendeu? É lindo isso. Isso me fez lembrar agora mais uma responsabilidade do pai. Se a criança, o filho, ele tem um bom relacionamento com o pai, ele vai ter uma facilidade maior no relacionamento com Deus. Sem dúvida nenhuma. Eu sempre ensino isso. Lembra, esse tempo atrás eu ensinei sobre isso, sobre a família como alicerce do avivamento. O diabo é tão sujo que ele quer destruir moralmente os homens. Por quê? Porque destruindo o modelo de autoridade, ele desfigura e destrói a relação das pessoas com o modelo de autoridade que é Deus Pai. Porque o homem dentro da família, ele é o pilar mestre. A mulher é a coluna, o homem é o pilar mestre da família. Quando se quebra esse pilar mestre, esse modelo de autoridade, os filhos vão sofrer e vão passar por dificuldade de receber de Deus a paternidade. O coração paternal de Deus deve ser representado pela figura masculina, do homem dentro de casa. Se os pais soubessem, né, pastor, a responsabilidade Meu que Deus. eles têm. A gente está pregando, né, sobre isso. Tomara alguns que entendam, né? Pastor, Fala. minha filha, ela tem 14 anos, ela tem uma amiga que perdeu a mãe, Certo. agora há pouco tempo, e a mãe já era casada novamente. Então ela ficou sem pai, sem mãe, porque o pai nunca ligou para ela. E ela está assim, vivendo agora, de casa em casa, um pouquinho na casa de um, outro pouquinho na casa de outro, um pouquinho na casa de outro. E a minha filha gosta demais dessa menina, só que tudo que vai falar para ela, ela tá meio que rebelde, sabe? Assim, querendo sair, querendo a vida do mundo. Certo. E eu queria tentar ajudar ela, mas eu ainda não achei uma forma. Eu tenho medo de aproximar ela da minha casa, isso fazer mal para minha filha, que está bem encaminhada. Certo. Não sei como lidar. Tenta trazer para perto, né? Eu acho que tem que tentar, de alguma maneira, Não, ela tem tia, ela tá assim, ela tá... tenta trazer para perto, mas assim, exercendo primeiramente uma influência à distância, tá? No sentido de analisá-la, discerni-la, quebrar toda e qualquer, talvez, influência negativa juntamente com a filha, mas trazer para o seio do lar e, de alguma maneira, você ser uma boa influência para ela e tentar ajudá-la. Assim, gente, toda ajuda é uma tentativa, sim ou não? Tem gente que não quer ajuda. Você não vai poder ajudar alguém que não quer se ajudar. Isso aí, gente, quando eu percebo isso na pessoa, eu recuo e só oro. Quando é uma pessoa de 14 anos, 13 anos, adolescente,
jovens, gente, os adolescentes e os jovens, e até os adultos hoje, estão carentes de figura paterna e materna. Eu tenho uma pessoa que eu estou exercendo paternidade sobre a vida dele. Eu tenho 38 anos, ele tem 54. E eu estou exercendo paternidade sobre ele. Eu tenho 39 anos, desculpa. 39 anos, ele tem 50 e pouquinho. Eu exerço paternidade sobre ele. Paternidade, gente, não tem a ver com a idade. Tem a ver com a tua vivência em Deus e a tua maturidade com relação às coisas da vida e principalmente com relação à sabedoria de Deus. Eu já fui pai espiritual de pessoas de 60, 70 anos. E eu sou jovem. É possível isso. Eu acho que o que vale muito é a questão da segurança dela assumir uma segurança com essa pessoa, né? Por exemplo, com essa mãe, a mãe da menina, ela vai sentir a estrutura da menina que está caminhando certo. Eu acho que ela vai entrar. É muito mais fácil do que. Outra coisa, gente, às vezes até com os seus pais você vai exercer uma paternidade. Por exemplo, na área financeira, né? Até brinco com isso no curso de finanças. Na área financeira, eu exerço paternidade sobre meu pai. Ele é o filho e eu sou o pai. Você está me entendendo? Ele me trata como se eu fosse o pai dele, sendo que ele é meu pai. Meu pai tem 65 anos de idade. E eu tenho que lidar com ele como se ele fosse meu filho. Graças a Deus ele está começando a me obedecer. Está começando a endireitar a vida dele. Está ficando obediente o menino. Tá? Então assim, gente, a gente precisa reconhecer essas coisas, tá? O nível espiritual da outra pessoa. Quando eu encosto alguém espiritualmente maduro, assim, fico 5, 10 minutos conversando com ele, eu já sei qual é o nível que ele tem e qual que eu tenho. Aonde eu estou e aonde aquela pessoa está. E geralmente eu procuro, claro, exercer uma influência positiva em quem está abaixo do meu nível, mas também me aproximar de pessoas de um nível maior que o meu, porque eu quero crescer, eu quero amadurecer, tá? É o que vocês estão fazendo aqui. Eu quero aprender, quero crescer. Não tem nada a ver com idade aqui, né? Tem pessoas aqui, talvez o dobro da minha idade, e aí? Vocês querem aprender, vocês querem amadurecer, isso que importa. E é lindo quando vocês têm esse coração de aprendiz, né? Esse coração de humildade, de aprendizado. Isso é lindo. Isso aí é uma pessoa que decola na fé e na vida com Deus. Fala. Isso está acontecendo comigo. Eu tenho 23 anos, meu pai tem 42 anos. E ele Certo. tem depressão profunda, né? Certo. E hoje eu sou o pai dele.